Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um programa de Pontos de Fernando Lima. Acompanhem-nos a partir da Rádio Savana 100.2 e de outras plataformas como o Sapo.chilling, o Facebook e também no YouTube. Boa noite, Fernando Lima. O nosso foco de semana escolheu Panamax na terminal de carvão da Matola. É uma notícia de caráter económico muito importante. Pela primeira vez no terminal de carvão da Matola, que é um terminal adjacente ao porto de Maputo, faz parte do mesmo complexo, mas é um terminal diferente, como é o terminal dos combustíveis, como é o terminal dos cereais, como é o terminal dos alumínios, todos situados na Matola. Este terminal, o terminal de minérios, ou chamado terminal de carvão, manuseou pela primeira vez um navio da classe Panamax, um navio que esteve em Maputo a carregar qualquer coisa como 83 mil toneladas de carvão. Isto acontece pela primeira vez neste terminal, um terminal que foi inaugurado no tempo colonial em 1964. Portanto, isto é um grande acontecimento em termos ferroportuários. Representa também um ganho em termos de produtividade do porto e é uma consequência direta do aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Maputo, que recentemente foi dragado até à profundidade de 14,2 metros e na parte de acesso a este terminal tem agora uma profundidade de 15 metros, o que dá estabilidade para estes grandes navios oceânicos virem receber basicamente carvão e minério de ferro, neste caso magnetito. Portanto, isto significa que, neste momento, aquele terminal tem agora uma capacidade de manusear anualmente qualquer coisa como 7 milhões de toneladas de minerais. Se acrescermos ou se acrescentarmos os valores que também o terminal de granéis de minérios do porto de Maputo, estaremos numa situação que já ultrapassa o terminal de carvão, por exemplo, da Beira, que tem uma capacidade máxima de 8 milhões de toneladas. Isto é uma iniciativa do Porto de Maputo, mas, sobretudo, é uma iniciativa da Green Rod. A Green Rod é uma empresa sul-africana que tem a concessão deste terminal até 2033, com mais 10 anos e são detentores, se não me engano, de 28% da concessão do Porto de Maputo, ou seja, eles fazem parte do MPDC, uma empresa ou um consórcio que é liderado por um gigante gestor de portos internacional, que é Dubai Ports of the World. De qualquer forma, isto é uma excelente notícia para Moçambique. Ontem, para se assinalar este acontecimento, ontem, quinta-feira, perguntava um jornalista e o que é que Moçambique ganha com isto? Uma vez que os vagões não são de Moçambique, os minérios não são de Moçambique, os barcos não são de Moçambique. Bem, eu não conheço os contratos, mas há taxas e, portanto, preços a pagar pela utilização do porto, pela utilização da linha férrea, pelos volumes de carga manuseados, quer ao longo da via férrea, e a linha férrea de Ressano Garcia não está concessionada, e, em última análise, e mais repito, não conheço o contrato, mas é habitual nestes contratos, no fim do ano, os donos
os donos do Porto, e os donos do Porto são o Estado moçambicano, receber também uma percentagem sobre os lucros, assumindo que o terminal de carvão é neste momento já um terminal rentável. Muito bem, vamos ao nosso primeiro tema, que tem a ver com as contradições que estão a acontecer agora com a retirada das forças governamentais em Gorongosa. Fernando Lima, há lá claramente um jogo muito perigoso em Gorongosa, com o Ministério da Defesa Nacional a dizer que as forças governamentais, as forças de defesa e segurança, já se retiraram das posições anunciadas pelo comandante-chefe no dia da independência, e a Renamo a dizer que trata-se apenas de um reposicionamento. Como é que podemos ler esta situação, Fernando Lima? Bem, em primeiro lugar, é difícil fazer uma leitura cabal e completa do que se está a passar, uma vez que a única coisa que sabemos é que o Presidente da República e o líder da Renamo falam pelo telefone. Portanto, acho que não há nenhum documento escrito de como se deve processar esta retirada. 2, aquilo que nós conhecemos são as declarações destes 2 atores. Não conhecemos outro tipo de informações e documentação adicional para podermos verificar da justeza das afirmações de ambos os lados. O que se afigura aos olhos dos observadores, dos comentadores e dos moçambicanos é que há claramente aqui um desentendimento, porque não se trata de alguém que está a mentir. O que é certo é que mesmo os repórteres que foram ao terreno não conseguem ter uma opinião e uma narrativa unânime sobre os mesmos acontecimentos. Foram até entrevistados alguns camponeses aparentemente bem perfumados e com a mesma retórica. Bem, isso, inclusivamente, eu posso falar por experiência própria. Aquela é uma região dominada em termos de simpatias pela Renamo. Há 2 anos eu estive nesta zona. A população dizia que chorava a retirada do líder da Renamo. De facto, é algo surpreendente que num espaço de menos de 3 anos a população ou pessoas que se pretende apresentar como representantes dessa população, de repente já são a favor da retirada do líder da Renamo. É assim, o Governo, e neste caso específico o Ministério da Defesa Nacional, tem muita confiança na propaganda e na força da propaganda e, sobretudo, nos órgãos que tem ao seu dispor para fazer propaganda. Inclusivamente, a Renamo sabe disso, Afonso de Acama sabe disso e já o disse, que ele não tem a mesma capacidade de chegar ao público e de fazer passar as suas mensagens com a mesma intensidade que o Governo consegue. Daí, muitas vezes, até o seu acreditar que, tendo o suporte da comunidade internacional, se torna mais fácil passar as mensagens. Portanto, o que é que temos em cima da mesa? O que temos em cima da mesa é que o Governo disse: retiramos das 8 posições que estavam em questão. É verdade, sim. Afonso de Acama mencionou 8 posições. A Renamo vem dizer: não, este não é o entendimento. O entendimento é a retirada de 26 posições. Não sabemos onde está a base deste tipo de declarações, deste tipo de reivindicações. De qualquer forma, e também aqui me parece que houve um entendimento que seria fácil à Comissão de Verificação enrolar, digamos, os elementos, passo a expressão,
da RENAM nesta É comissão. que também há divergência na comissão de Exatamente, verificação. fazendo dizer que sim senhora, já cumprimos aquilo que tinha sido acordado e pelo menos um elemento nessa mesma comissão de verificação pertencente à RENAM põe em causa essa mesma retirada. Ou seja, de um lado fala-se de retirada, do outro lado fala-se, em última análise, de desdobramento de forças, de movimentação de forças de um posto para outro. Mesmo a questão de Satungira ser agora dito que é um quartel. Disse isso o comandante Bedford. Isto também é discutível. É verdade, sim. E Fernando Lima já esteve lá, acha que ir a Satungira é retirar-se? Não, porque Satungira representa, em última análise, um dos pontos mais nevrálgicos para o controle da Serra da Gorongosa. Isto se acrescentarmos outros postos que estão sob controle governamental, nomeadamente Maringue, Casa Banana, Canda, portanto, todo o cerco à própria Serra da Gorongosa. Ora, nós sabemos que antes das confrontações, a única guarnição de relevo, de facto, era na vila da Gorongosa, e mesmo a concentração de forças na vila da Gorongosa não era de per si muito relevante. Claro que aqui depois vai ser chamada à colação, e já está a ser chamada à colação, a velha questão dos argumentos políticos em relação a estas questões. Que a força da RENAM é uma força ilegal, que as forças governamentais têm um mandato constitucional de defesa da soberania e do território moçambicano, logo se devem movimentar por todo o país, inclusivamente na Serra da Gorongosa. Mas a questão de fundo é, se nos ativéssemos apenas às questões constitucionais, não havia este esforço do presidente Nyusi de negociar uma paz duradoura com a RENAM, não havia o esforço do chefe de Estado em negociar um pacote de descentralização e lembremos que, por exemplo, em relação à descentralização, já foi assassinado um académico, já houve profundas clivagens políticas no Parlamento moçambicano em torno da descentralização. Portanto, é assim, ou avançamos seriamente sobre a questão da desmilitarização da zona da Gorongosa, de um entendimento político-militar sobre estas questões, porque não é a desmilitarização da Gorongosa é apenas um passo. Também há outros passos subsequentes, nomeadamente a integração nas forças de defesa e segurança, que também fazia parte de outras conversas anteriores, nomeadamente aquelas que ocorreram com mediadores internacionais e aquelas que ocorreram também com mediadores moçambicanos. Portanto, tudo isto é parte do mesmo pacote. Agora, o corolário deste incidente ou desta questão se retirou ou não retirou, que se arrasta há cerca de 15 dias, de duas semanas, é que há, de algum modo, erosão nos níveis de confiança entre os dois lados e pôr em causa de um bom entendimento que parecia haver entre o presidente Nyusi e o líder da RENAM. Acha que isto é perigoso? Essas contratações são perigosas e podem perturbar o diálogo político que decorre em Maputo? Eu penso que sim, porque são questões tão melindrosas que têm a ver com outras questões políticas colaterais, nomeadamente os equilíbrios no seio da família Frelimo, que causa sempre problemas este tipo de contradições. Ou seja, se, por exemplo, desde que começou
este diálogo algo caricato via telefone, muitos setores da Frelimo foram de algum modo obrigados ou empurrados a aceitar esta forma de diálogo, porque aparentemente tudo estava a correr bem. Não só tudo estava a correr bem, mas também mantinha-se o status quo, porque, de facto, nada mudou no terreno. Ora, a primeira vez que se tentou mudar alguma coisa no terreno, já estão a acontecer problemas. E esses mesmos setores que tacitamente endossaram o formato sugerido pelo presidente Nyusi, de algum modo fazem de novo marcha atrás para as tais posições de defesa da soberania. A paternalidade desta teoria não é minha, mas alguém me dizia o seguinte, e faz todo sentido. A questão da guerra, a questão da confrontação com a Renamo é um dos elementos fortes e elementos chaves para a união e a coesão no seio da Frelimo. Temos o Congresso às portas. Guebuza usou isto para unir todos os setores em torno dele na luta contra a Renamo e, em vésperas de Congresso, Nyusi eventualmente também precisa desta união em torno de si, desta coesão na luta contra a Renamo. Claro que isto é oposto à outra teoria que diz que se a Nyusi depositasse em cima da mesa um acordo com a Renamo nas vésperas ou em cima do Congresso da Frelimo, teria ganho por antecipação o próprio Congresso. Mas o que está a acontecer neste momento leva-me de facto a dar credibilidade a esta teoria, que eventualmente não interessa que se atinja um acordo com a Renamo até setembro para manter a coesão interna da própria Frelimo. Então não acredita na teoria que foi posta a circular já há uma semana da existência de forças de bloqueio dentro do partido governamental para embaraçar o comandante em chefe? Não, eu continuo a acreditar e o que está a acontecer não afasta esta possibilidade. Vejamos, é a primeira vez que se tenta, ou seja, quais são os dois pilares básicos das conversações Nyusi-Dhlakama? Questões militares, questões de descentralização. O que é que foi acordado no plano militar, o que é que foi acordado na descentralização, quais são, inclusivamente, os prazos que foram acordados em relação às duas coisas. 30 de junho para as movimentações militares, 31 de julho para a questão do depósito dos documentos não na Assembleia, pelo menos em cima da mesa daqueles que estão a trabalhar nas questões do grupo de trabalho sobre a descentralização. Ora, quando se avançou para esta questão de fundo, que é a retirada das forças de lugares conquistados pelas forças governamentais, vimos imediatamente aparecer o velho argumento. Foi gasto material militar, perderam-se vidas, isto foi conseguido com muito esforço. De algum modo, estamos a deitar para trás aquilo que conquistamos com, passa a expressão, sangue, suor e lágrimas. É importante o retomar dos telefonemas entre o presidente Nyusi e o Dhlakama para acalmar esta tensão. É muito urgente. Eventualmente, eu acreditaria que, inclusivamente, os telefones têm estado a tocar com alguma insistência ao longo da última semana, mas isso não é público. Mas se eles não tocaram, se eles não foram utilizados, é mesmo urgente que eles toquem
e também é urgente que saibamos que esta questão pode ser ultrapassada. Uma última questão em relação a este tema. Fernando Lima já esteve 2 ou 3 vezes naquela zona em Gorongosa. O Ministério da Defesa Nacional levou um grupo de jornalistas para acompanhar, para verificar a retirada destas exposições. Há uma comissão mista de 8 elementos, 4 de cada parte, que também estão, não estão no mesmo discurso em relação à retirada ou não. Acha que este é o modelo ideal para fazer a verificação ou defende um outro tipo de modelo envolvendo outro tipo de pessoas? Bem, neste tipo de questões, do ponto de vista teórico, não há que inventar a roda. Todas estas questões são estudadas nas academias, são estudadas nas universidades e nos cursos de resolução de conflitos e de desmilitarização. Portanto, o formato que se constituiu é um formato habitual. Agora, se a desconfiança permanece, teremos que ir para um outro formato que também já foi ensaiado em Moçambique. Na antecâmara do Acordo de Roma, uma das questões que foi avançada para se ganhar confiança entre as partes foi não só a criação de corredores ao longo das principais vias férreas, nomeadamente no Limpopo e na Beira, com supervisão internacional. Mário Raffaelli, quando tentou criar o corredor de paz até ao local onde estava Afonso Dhlakama, tentou exatamente fazer com que esse corredor também tivesse, de alguma forma, supervisão internacional. Portanto, se de facto as duas partes não ultrapassam, e eu penso que é possível ultrapassar, se as duas partes não dão a volta por cima positivamente a esta questão da confiança, também vai voltar à colação a questão da participação internacional. Aliás, há adstrita aos dois grupos de trabalho este grupo dos diplomatas internacionais que, muito embora não estejam claramente definidos os contornos da sua atuação, de algum modo poderão ser chamados a participar como? Exatamente para ouvir das partes o que de facto foi acordado. Se são 8 posições, se são 26 posições, se estamos a falar de desmilitarização da Gorongosa ou se estamos apenas a falar de retirada tácita dos locais que, na presente ofensiva militar, foram ocupados pelas forças governamentais moçambicanas. Fernando Lima, vamos agora ao nosso segundo tema, que tem a ver com um debate que foi organizado nesta quinta-feira pelo Fórum de Monitoria do Orçamento sobre as dívidas ocultas. Este debate chamou a atenção, teve o condão de arrastar um grupo de choque aparentemente ligado ao partido governamental. Fernando Lima foi um dos painelistas neste debate. Como é que viu esse ressurgir deste grupo de choque, este grupo de reação e, sobretudo, de reação ao relatório Kroll? Tivemos um antes e agora temos um depois deste sumário executivo. Em primeiro lugar, eu acho que não há temas tabu para debatermos em Moçambique. Devemos debater tudo. A Constituição isso nos permite. O próprio Presidente da República tem defendido que devemos debater os assuntos de interesse nacional. Ora, este assunto é um assunto de interesse nacional e, por isso mesmo, considero perfeitamente normal que haja um debate público sobre estas questões. Aliás, as rádios, os jornais, as televisões têm patrocinado este tipo de debates antes da saída do sumário executivo do relatório Kroll e depois, com os dados acrescidos que o sumário traz
a público, fazer-se o debate, nomeadamente os passos subsequentes. Ora, aquilo que me parece é que a expressão grupo de bloqueio da Frelimo não é minha. Parece que este grupo não está satisfeito com que se faça este debate. Ora, eu penso que isto vai, inclusivamente, contra aquilo que o governo de Moçambique acordou com o Fundo Monetário Internacional. Se estamos lembrados, uma das questões que o FMI colocou em abril de 2016 foi que o povo moçambicano tomasse conhecimento do que se estava a passar em relação às dívidas escondidas. Os primeiros passos quais foram? Uma conferência de imprensa patrocinada pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças. Segundo momento público, a deslocação do Primeiro-Ministro ao Parlamento para, mais uma vez, dar conta daquilo que aconteceu anteriormente. Terceiro momento, setembro de 2016, o acordar desta auditoria e o controle ou, digamos, a direção desta auditoria estar nas mãos da Procuradoria-Geral da República. Quarto ponto que está para acontecer, a divulgação dos resultados desta auditoria. Já tivemos a divulgação de um sumário executivo, espera-se a divulgação de todo o relatório, depois de a Procuradoria-Geral da República, em sede dos procedimentos normais das questões de natureza dolosa, de natureza criminal, fazer o seu trabalho. E estou a ser bonzinho para a Procuradoria, porque a Procuradoria não tem que fazer o trabalho a partir do relatório da CROL. A Procuradoria, logo que houve os indícios desta situação, deveria ter iniciado o seu trabalho. Aliás, se não me engano, este processo tem o número 1/2016 ou 2015? 2015, acho. Então, eu acho que já passou muito tempo para a Procuradoria ter trabalho feito. Ora, aquilo ou os elementos que puderam ser constatados in loco neste debate promovido pelo Fórum de Monitoria do Orçamento é aquilo que, de algum modo, vem transparecendo do que se está a passar nas redes sociais. De facto, um grupo, eu diria, talvez seja um bocadinho extensivo dizer da Frelimo, ou talvez um grupo que pode ser identificado como próximo do antigo Presidente da República, tem obstinadamente tentado denegrir o relatório, levantar questionamentos sobre os factos, sobre a sua oportunidade e sobre os passos subsequentes, nomeadamente a sua publicação, nomeadamente a eventualidade de prisões preventivas em relação aos principais intervenientes nestas operações e também com um dado acrescido que é subtilmente sempre um ataque contra o presidente Nyusi, contra o atual governo. Ora, parece-me que são demasiadas coincidências que a tónica de todas as intervenções é sempre centralizada nesses pontos. Portanto, isto dá para entender, sem entrar aqui em nenhuma teoria de conspiração, que de facto há uma ação concertada em tentar-se negar aquilo que está a acontecer em relação ao relatório, mostrar uma total decepção em relação ao relatório, e aqui lembramos
que num passado recente a teoria é que este relatório não ia dar em nada e que não ia revelar nada. Parece que afinal revelou muitas coisas, muitas coisas e deu muitas pistas. E, em última análise, o que aconteceu esta semana neste debate é, de algum modo, um complemento a todo um clima que se criou ao longo das últimas semanas, nomeadamente desde que foi publicado o sumário executivo. Fernando Lima, voltamos a este tema, vamos a um brevíssimo intervalo. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos com este debate do Fórum de Monitoria do Orçamento. Fernando Lima, uma das conclusões que ressaltou lá é que há o perigo da não responsabilização dos eventuais suspeitos. Com que base é que se pode chegar lá? Bem, a falta da independência da própria Procuradoria-Geral da República. Não tem músculo suficiente para avançar. Esse é o argumento de fundo. Mas nada está estabelecido em relação a essa questão. Portanto, a Procuradoria, pelo menos publicamente, ainda nos mostrou muito pouco em relação à forma como está a conduzir esta investigação. Mas há passos da investigação que nem sequer são do domínio público e a PGR também não é obrigada a cada passo que faz ou que dá ter que o publicitar. Então, aquilo que eu acho, o cenário com que nos confrontamos neste momento é um cenário de dúvidas legítimas em relação à capacidade da Procuradoria e, claro, as organizações da advocacia fazem aquilo para os quais também estão concebidas, ou seja, as organizações não são feitas para fazerem reuniões de grupos de amigos, têm os seus objetivos, são grupos de pressão de natureza política, social, económica, têm uma determinada agenda e tentam prosseguir a sua agenda. Ora, uma agenda que procura que as instituições funcionem, que procura, neste caso, que instituições da justiça funcionem claramente, é uma agenda de cidadania. Por exemplo, eu não posso concordar com este tipo de argumento, deixem a Procuradoria trabalhar. Deixem a Procuradoria trabalhar. Não, nós deixamos o Presidente trabalhar, deixamos o Governo trabalhar, deixamos os tribunais trabalharem, mas assiste-nos o direito de pressionar essas mesmas instituições para que ou trabalhem melhor ou que essas instituições, de algum modo, tomem iniciativas, tomem ações em determinados pontos que constituem a nossa agenda de interesse. E, portanto, é perfeitamente lícito que isso aconteça. Por exemplo, para que o direito à manifestação? O direito à manifestação serve exatamente para as pessoas protestarem, pressionarem. Por exemplo, já houve várias manifestações contra os raptos. Uma atitude conservadora seria: não, somos contra as manifestações dos raptos porque a polícia está a fazer o seu trabalho. Deixem a polícia fazer o seu trabalho. Não. Se há manifestações na rua contra os raptos, isso significa que os comandantes, que o chefe da polícia, que o ministro do Interior não deve dormir descansado porque se deve sentir pressionado para resolver os problemas dos raptos. Portanto, este tipo de encontros, este tipo de manifestações, a emissão de comunicados, por exemplo, o mesmo setor da Frelimo, e eu repito, setor da Frelimo, porque não acho, não conheço
não conheço uma posição do Partido Frelimo sobre isso. Está muito chocada que a Igreja Católica tomou posição neste assunto e que até inclusivamente levantaram dúvidas se de facto seria um comunicado legítimo da Igreja Católica ou seria uma falsificação. Das Mas redes o que é sociais. certo é que a Igreja Católica achou o assunto suficientemente sério para fazer esta intervenção a favor da divulgação dos resultados. São esses setores, Fernando Lima, que defendem a não publicação da versão integral deste relatório. E esta tarde circulou um texto nas redes sociais de um colaborador muito próximo de Armando Guebuza, que defende que o relatório integral não vai trazer nada, o que o sumário executivo não divulgou, e quem acredita nisso é pura ingenuidade. Bem, eu acho muito ridículo essa situação. Também se achava que o sumário executivo não tinha nada e não ia acrescentar nada, e, pelos vistos, está a provocar esta agitação terrível nas hostes da Frelimo, está a provocar estes ataques contra o próprio presidente Nyusi, está a provocar uma grande intranquilidade nas elites do poder, ou pelo menos aqueles que se sentem conotados com todo este affaire das dívidas ocultas. Ora, se 54 páginas fizeram o desastre que fizeram, ou provocaram esta situação de tão grande intranquilidade, nós podemos imaginar o que 700 páginas não podem trazer. E não me parece que as 700 páginas vão vir em branco para o conhecimento do público. A mais, os próprios técnicos de auditoria dizem, de análise que fizeram do sumário executivo, que determinadas afirmações que a Kroll faz no sumário executivo só podem ser feitas num contexto em que isso representa um sumário de uma investigação mais aprofundada, mais detalhada e de evidências muito mais profundas do que aquelas que nos são trazidas pelo sumário executivo. Portanto, este tipo de opiniões, em última análise, representam um temor de que o relatório final vá trazer mais danos para este grupo, que se constituiu em força de obstrução em relação a todo o debate sobre as dívidas ocultas. Aliás, não é por acaso que, mesmo ao nível internacional, várias vozes autorizadas se têm levantado a mencionar especificamente que o relatório integral tem que ser publicado. Aliás, eu penso que esta questão das dívidas, todas as envolventes sobre as dívidas são tão importantes para o nosso processo político que eu poderia dizer que, eventualmente, haverá uma situação antes do relatório e pós-relatório em termos da gestão política de Moçambique, porque aqui jogam-se muitas questões, jogam-se muitos elementos que têm a ver com o futuro de Moçambique. São as dívidas conjugadas com os projetos de desenvolvimento, com a sobrevivência do Partido Frelimo enquanto partido de poder, com a sobrevivência do Presidente da República enquanto líder da Frelimo e enquanto Presidente da República, que vai a votos ou que eventualmente terá que ir a votos em 2019. Este sumário executivo não tem elementos suficientes para privar A ou B da liberdade? Pode ser essa a interpretação de um magistrado do Ministério Público, pode ser que não. É assim,
o Instituto da Prisão Preventiva deve ser utilizado com alguma descrição, o que não é o caso moçambicano. Prende-se a torto e a direito. Agora, uma das cláusulas uma dos argumentos para a utilização da prisão preventiva é se os arguidos ou os potenciais implicados, estando em liberdade, podem obstruir a investigação. Pode haver esses indícios que estão, de facto, a contribuir para a obstrução. E parece que esses indícios existem aqui no sumário executivo, de tentativa de obstruir a investigação. Sim, mas também existem ou não evidências no relatório, mas existem factos que consubstanciam alguma confiança nas instituições moçambicanas de que haverá o interesse de que se apure toda a verdade, nomeadamente do Presidente da República e da própria Procuradoria. É lícito que nós, cidadãos, tenhamos dúvidas, mas há declarações públicas nesse sentido. Para não rodear a questão da prisão preventiva. Claro que também é muito sensível ordenar-se a prisão de determinadas entidades e, no fim do dia, aquilo que fica em cima é do muito prato... sensível do ponto de vista político. Exatamente. No fim do dia, aquilo que fica em cima do prato da balança é se o ordenar de um número de prisões não pode exacerbar determinados níveis de conflitualidade, porque nós, todo este debate que estamos aqui a fazer é exatamente sobre as conflitualidades latentes e decorrentes desta questão das dívidas escondidas. Agora, se um lado põe mais o pé no acelerador, nós não sabemos quais são as consequências, nomeadamente se o carro não pode derrapar numa reta pura sem precisar sequer de um solavanco ou de uma curva mais apertada. E estas coisas, muitas vezes, também têm que ser atendidas. Ou seja, temos que ser realistas até que ponto podemos pisar o acelerador. E uma coisa é estarmos a conduzir um carro cheio de problemas de manutenção, cheio de buracos e com graves deficiências. Outra coisa é pisar no acelerador de um Ferrari. Ora, digamos que a máquina governativa moçambicana, o sistema político moçambicano, não é propriamente nem um Lamborghini, nem um Ferrari. Parece-me que depois da divulgação do sumário executivo houve aí um pisar do acelerador e apareceu a frente falante ligada muito próximo do setor do partido Frelimo. Lembro-me do Gélio Sistak, quando começava a discutir a descentralização. Primeiro começou com a frente falante e o próprio Gélio Sistak até meteu uma queixa na Procuradoria-Geral da República contra pessoas desconhecidas e depois foi assassinado aqui no centro da cidade de Maputo. Agora temos uma outra frente falante a subir de escalada no seu verbo. Fernando Lima não teme que nos próximos dias voltem a serem requisitados os esquadrões de morte e acontecer o que já aconteceu no passado recente? Eu diria que é uma questão e uma hipótese que não pode ser descartada, porque aqui há uns meses atrás nós pensávamos que o G40 estava morto. Ora, estamos a ver, mesmo que haja novos atores no grupo, que uns se tenham descartado e que tenham aparecido novos atores, mas em termos da simbologia, e é a simbologia que é de facto importante e o referencial, o G40 voltou ao ativo e está muito
e está muito agressivo. Eu diria que é um G40 muito centralizado em torno do antigo chefe de Estado. E se foi possível chegar ao ponto de se carregar no gatilho, por que não fazer com que isto volte a acontecer, para que os avisos à navegação sejam mais iminentes e sejam melhor atendidos. Eu devo referenciar que, por exemplo, no debate desta semana é a primeira aparição pública do académico José Jaime Macuan, depois de ter sido baleado o ano passado, sim, quando era convidado regular num programa de televisão. Portanto, as nossas memórias estão frescas e é importante que os poderes do dia estejam atentos. Se foi possível parar com os assassinatos seletivos na frente militar, no centro do país, se foi possível, de algum modo, baixar o nível de intimidação verbal e as ameaças de morte que ocorreram até sensivelmente meados do ano passado, se estamos perante um crescer de tensões, um crescer das ameaças, por exemplo, esta questão de rotular jornalistas e académicos de agentes dos serviços secretos estrangeiros. Isto foi uma tática que foi utilizada e abusada ao longo dos últimos 2 anos. Parou em meados do ano passado, até há muito pouco tempo. Esta semana voltou a aparecer. Portanto, há claras evidências de um subir de tom nestes ataques. Portanto, poderemos considerar, por exemplo, a diabolização de órgãos de informação, a colocação de bombas, de atentados contra órgãos de informação e contra pessoas que trabalham nesses órgãos de informação, em organizações da sociedade civil, em organizações de pesquisa e investigação e em pessoas que trabalham, por exemplo, para a academia. Há este grupo que defende a não publicação do relatório integral da CROL. O Standard Bank, já estamos a saltar para o nosso último tema, o Standard Bank considera a divulgação do relatório completo que seria um ato de transparência, iria ajudar na promoção da confiança do país. Isto foi dito no encontro anual que o Standard Bank tem com os seus clientes de referência. Eu sei que Fernando Lima esteve lá, também defende que isto seria um ato de transparência e de confiança para esse país. Eu penso que o pronunciamento do economista-chefe do Standard Bank vai de encontro àquilo que são os posicionamentos dos setores económicos moçambicanos e dos investidores em Moçambique. Ou seja, há uma aspiração de que se faça um virar de página em relação a estes acontecimentos, em relação a este folhetim embaraçoso que é a questão das dívidas escondidas. Portanto, quanto mais rápido pusermos estas questões para trás das costas, mais rápido também vamos de encontro àquilo que, por exemplo, o Presidente tem dito, Moçambique está de volta. Ora, todos queremos que Moçambique esteja de volta, não como um slogan, não como uma palavra de ordem de natureza política ou ideológica, mas como um conjunto de factos que faça ganhar a autoestima e a confiança dos moçambicanos e naqueles que querem confiar nos moçambicanos, nomeadamente os investidores. Ora, para que isso aconteça, nós temos que afastar todos estes embaraços que nos fazem tropeçar e ser titubeantes em relação ao futuro. Aquilo que a simbologia de ser um banco
e um banco muito importante no desenvolvimento de Moçambique, porque é provavelmente o único banco que traz consigo a maior parte dos grandes investidores para Moçambique, porque é um banco com grandes laços e influências no exterior e, portanto, é habitualmente por este banco que vem uma parte das operações financeiras dos grandes investidores. Portanto, por isso é significativo este posicionamento, uma vez que os bancos e os setores económicos habitualmente não gostam de fazer pronunciamentos que podem eventualmente ser interpretados como posicionamentos de natureza política. O Standard Bank diz também, citou agora o slogan do presidente Nunes, Moçambique está de volta, e o Standard Bank disse também que o país já superou aquela fase conturbada da crise econômica. A expressão utilizada é que, e de algum modo respondendo ao controverso debate sobre a afirmação do governador do Banco de Moçambique que a crise já passou, Fáuzio Moussa, e é de Fáuzio Moussa que estamos aqui a falar, e ele disse, bem, a crise não está ultrapassada, mas estamos melhor. e elencou todos estes elementos de natureza monetária e de natureza fiscal que é o metical, as reservas internacionais líquidas, que estão onde estamos melhores. Mas foi dizendo que é preciso que haja mudanças na economia real. Portanto, isto significa que é preciso resolver os problemas das empresas públicas, é preciso que o investimento retorne massivamente, é preciso que as pequenas e médias empresas voltem a ter uma participação ativa no tecido económico moçambicano, uma vez que foi um dos setores, ou está a ser um dos setores mais afetados pelas restrições financeiras, nomeadamente o acesso ao crédito, que foi despoletado pelo Banco Central, e que se afastem as crises, nomeadamente que de trégua passemos a uma paz real e que os projetos avancem, nomeadamente também os grandes projetos. E aqui temos, mais uma vez, duas, digamos, uma chaveta. Que projetos? Só os projetos internacionais, os chamados grandes projetos, os projetos baseados naquilo que António Francisco define como a poupança externa, ou seja, os projetos que são bancados pelos doadores, ou projetos endógenos que alavanquem a economia nacional, nomeadamente o estafado debate sobre o puxar e o renascer, ou fazer finalmente despontar a agricultura moçambicana e o camponês que trabalha na agricultura moçambicana. Parecendo, é uma chaveta muito pequenina, portanto, grandes projetos nacionais, mas tem depois muitas alíneas que é preciso resolver para que, de facto, não estejamos tão dependentes, ou para, como dizia há 2 semanas alguém num debate económico, é preciso equilibrarmos os períodos das vacas gordas com os períodos das vacas magras, porque senão estaremos sempre neste ciclo contra ciclo, porque depois nós temos outro tipo de adversidades decorrentes dos nossos problemas de infraestruturas e de grande vulnerabilidade aos elementos naturais. Ou seja, nós podemos ter os maiores projetos, mas se tivermos o país afetado por grandes cheias
ou por grandes secas, não valem... Ou por crises políticas. Exato. Não valem... E conflitos pós-eleitorais. Sim, porque já tínhamos elencado as condições políticas. Mas era este quadro macro que traçava Fáuzio Mussá. Temos que definitivamente ultrapassar este ciclo de crises e contra-crises, porque quando parece que o barco, que a nossa viatura está a andar no sentido correto, alguma coisa faz este nosso comboio descarrilar e habitualmente e desastrosamente nunca partimos do sítio onde houve o descarrilamento. Muitas vezes temos que voltar ao ponto de partida para tornar a partir da estação inicial, o que nos atrasa, o que nos complica e também, em última análise, cria uma grande erosão no capital de confiança que são os recursos humanos, ou seja, que são os moçambicanos, porque se os moçambicanos deixarem de acreditar, depois também fica muito difícil fazer avançar os projetos. Voltou a mostrar confiança de que o Metical pode, no final deste ano, estar aos 50 e próximo ano a inflação pode andar nos 1 dígitos e este ano pode terminar a 14%, que agora já está nos 18%. São números interessantes para a economia. São números interessantes, mas há um elemento que ele também referiu e que eu achei interessante. Tal como o governador do Banco de Moçambique, ele também referiu os perigos de um Metical que eventualmente possa estar sobrevalorizado, o que outros preferem dizer forte. Eventualmente, e à primeira vista, um Metical mais forte em relação ao dólar é simpático para os consumidores, mas eventualmente não é tão simpático para os exportadores, para os exportadores e para a economia no seu todo. Como verificamos pela penosa experiência dos últimos 2 anos, aquilo que aconteceu em termos de Metical, nos últimos 2 anos, esta desvalorização dramática poderia ter sido feita ao longo de 5, 6 anos, como defendiam muitos economistas. Seria um golpe mais suave, seria absorvido com muito mais facilidade pelas famílias. Mas um elemento importante e que demonstra que, em última análise, eu não sou propriamente, não pertenço à igreja do FMI, que demonstra que estas reformas e estas mudanças e mexidas monetárias eram importantes na nossa economia, é que não chegamos ao extremo do pneu da rua. Eu não vou dizer que é porque as famílias tiveram margem para acomodar estas mudanças dramáticas de preço e a desvalorização dramática do Metical, porque também há o elemento de repressão e a polícia e o governo armaram-se e prepararam-se muito bem a esse nível. Fizeram a questão de mostrar que são capazes de... Estão sempre a mostrar. Mas, de algum modo, a economia, por exemplo, nós vemos que o movimento gravista não aumentou exponencialmente e os movimentos de reivindicação são sempre elementos muito demonstrativos de quando a sociedade entra em ruptura e tem estes problemas de fundo. Aliás, vimos, por exemplo, como é que os preços também estão a reagir à própria apreciação do Metical. Uns preços, pura e simplesmente, mantêm-se no mesmo patamar e já era esperado que isso ia acontecer, que nunca os preços voltariam ao patamar anterior, mas em determinados segmentos estamos a ver
os preços a baixar. Claro que permanece um mistério e era bom que os jornalistas fizessem essa investigação. Acho que não tem nada a ver com a economia, aquela variação de preço do gás de cozinha em 30 meticais. Ou há uma medida ambientalista ou alguém fez mal as contas em relação ao preço do gás. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Voltamos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.